Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler só o verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou ler de novo. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Feche seus olhos mais uma vez. Querido Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estar aqui. Ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque nós podemos vir a este lugar, ó Deus, e em comunhão, ó Deus, cultuar ao Senhor, em comunhão, ó Deus, adorar ao Senhor, em comunhão, buscar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em comunhão, orar ao Senhor. Deus, que o Senhor fale, ó Deus, conosco nessa noite, segundo a tua boa vontade. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que nós sairemos daqui, ó Deus, com a nossa mente transformada, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa frase, ela era muito dita por João Batista, né? Arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus. E nós quase não vemos escritos dizendo que Jesus dizia isso, mas Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E meu intuito nessa noite é tentar trazer um pouquinho sobre o que isso significa na nossa vida. Primeiro, arrepender-se de quê? Se você, olha aqui para mim, se você chegar para alguém, ou se alguém chegar para você e dizer que você precisa se arrepender, porque é chegado o reino dos céus, eu não sei o que te vem à mente. E obviamente que você também não sabe o que me vem à mente. Mas é preocupante quando você pergunta para alguém, ou fala para alguém que essa pessoa precisa se arrepender. E a gente percebe que existe um questionamento, mas eu tenho que me arrepender do quê, no final das contas? Do que eu preciso me arrepender? Eu não sou uma pessoa ruim, né? Eu não sou, de repente, um assassino, eu não sou um serial killer, eu não sou um estuprador, eu não traio a minha esposa, eu não fornico, eu não roubo, e eu que tenho a minha empresa, pago todos os meus impostos, eu que sou funcionário, chego no horário, cumpro com as minhas obrigações. Então, do que eu preciso me arrepender? E ainda assim, a frase é: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se. Essa era a mensagem trazida por João Batista, e a Bíblia diz que desde então, Jesus também começou a dizer. Isso, primeiro, que me dá a entender que ele não disse somente essa vez. Somente essa vez foi registrado, mas desde então, Jesus começou, nas suas mensagens, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se nós pararmos para analisar, nós precisamos compreender o que é esse arrependimento. Nos arrepender do quê? Então, do que primeiramente nós precisamos nos arrepender? Primeiramente não, do que o ser humano precisa se arrepender? Dos nossos pecados. Amém? Nós pecamos, o ser humano peca. Então, do que eu preciso me arrepender? Dos meus pecados. Do que você precisa se arrepender? Dos seus pecados. Mas eu não sou uma pessoa ruim, né? Tornando a dizer, sendo redundante,
Mas eu não sou uma pessoa ruim. Ainda assim, João vai dizer, né, lá numa das suas epístolas, que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós pecamos. E antes do pecado, existe algo. Uma palavrinha chamada tentação. O tema da mensagem hoje é tentação, pecado e arrependimento. E eu queria tratar exatamente disso, porque quando a Bíblia vai tratar da mensagem do arrependimento, nós entendemos que existe uma tentação que leva o ser humano ao pecado. Foi assim no Jardim do Éden, não foi? A tentação levou Adão e Eva ao pecado, que levou a culminar no corrompimento, no rompimento da sua relação com Deus. E aí, após isso, vem o arrependimento. Então, primeira coisa com relação à tentação é que nós precisamos distinguir tentação de provação. Diga assim comigo, tentação é diferente de provação. No que elas se distinguem? Primeiro, a tentação, ela é enviada pelo diabo ou ela é gerada pela nossa corrupção carnal. A provação é enviada por Deus. Então, tentação é enviada pelo diabo ou pela nossa corrupção do nosso próprio coração. A provação é enviada por Deus. A tentação, o intuito dela é tirar o pior de nós. A provação é tirar o melhor de nós. A tentação, o intuito dela é nos destruir. Já a aprovação é nos fortalecer. Amém? Então, uma distinção básica sobre isso é: tentação é enviada pelo diabo, provação é enviada por Deus. Claro. Então, em cima disso, nós vamos tratar só de tentação hoje, não vamos tratar de provação, não vamos ter tempo. Satanás, ele usa a corrupção do nosso próprio coração para nos tentar. O coração do ser humano é um coração que ele é corrompido. Estão entendendo? O coração do ser humano é um coração corrompido. A Bíblia vai dizer em Gênesis 7 que o coração do homem, depois que há o dilúvio, né? E aí Deus vai tratar ali com Noé, e aí ele vai dizer assim, ó, o coração do ser humano, ele se inclina para o mal desde a sua infância. Desde a sua infância. Em resumo você não precisa ensinar a criança a fazer o que é errado, você só precisa ensinar ela a fazer o que é certo. O que ela é errado, o coração dela vai impulsionar, a carne dela vai impulsionar para fazer o erro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazer o que é certo. Amém? Eu sei que você não tenta ensinar o seu filho a fazer coisa errada, né? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que existem teorias, né? Eu já citei ela aqui, de um camarada chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele vai dizer que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Só que no final das contas, se a gente vai ligando uma coisa com a outra, no final das contas, quem corrompeu a sociedade? A gente vai chegar numa conclusão que é o homem que corrompe a sociedade, não é a sociedade que corrompe o ser humano, ainda que pode existir algum tipo de influência. Mas, Satanás, ele vai usar a própria concupiscência do coração do homem, a própria fragilidade, a própria inclinação ao pecado contra nós. E para quê? Para nos levar a pecar. Para nos levar a negligenciar o nosso dever para com Deus. Ele vai tentar o nosso coração a que nós façamos o mal, porque uma coisa é intentar o mal, outra coisa é fazer o mal, é praticar o mal. Porque existe uma diferença entre a tentação e o pecado. Algumas coisas parecem pecado, mas não são. Por exemplo, algumas pessoas falam, não fique irado, né? Você já deve saber, mas a Bíblia vai dizer assim, irai-vos e não pequeis. Ou seja, eu posso até me irar, e a ira não é necessariamente pecado, o problema é a ação da ira. E aí a Bíblia vai dizer que que eu não posso deixar a minha ira, né, passar para outro dia, eu preciso resolver esse problema, no final das contas. Então, a ira em si não é pecado, a Bíblia vai dizer que Deus se ira.
Deus está irado com aquele que peca. Então, a ira por si só não é pecado, senão Deus estaria pecando. Está claro? Então, a tentação ela vai dizer respeito a isso. A Satanás usar a corrupção, a concupiscência do nosso coração, seduzindo as nossas vontades para praticar o mal, para praticar aquilo que é contra as leis de Deus. E ele perverte aquilo que nós sabemos. Se você vai olhar, particularmente eu creio que somente Adão e Eva em toda a história tiveram literalmente livre-arbítrio. E aí Satanás ele perverte aquilo que Deus diz. Foi assim que Deus disse. Aí ele começa umas falácias sobre algumas coisas. Isso tudo para fazer o quê? Para fazer o homem querer uma coisa que ele não podia. É óbvio, né? O que eles comeram no final das contas? Sempre que você vai pesquisar o fruto do pecado, você vai ver uma maçã, né? Não tem nada a ver com maçã. O problema não era nem a fruta, o problema foi a desobediência. Então, Satanás, ele intenta no coração do homem é que o homem faça o que é errado. Obviamente que você sabe também, tentação, o significado da palavra é tentar para ação. Ele vai fazer alguma coisa para a gente fazer alguma coisa. Ele vai intentar alguma coisa no nosso coração para nos impelir a fazer alguma coisa contra Deus. E a tentação, ela pode estar em qualquer âmbito, né? A gente sempre pensa nas máximas das tentações, né? Se você for pesquisar, tornando a dizer, se for dar um Google lá, você vai perceber, o que é tentação? Aí você vai ver, de repente alguém lá pensando em roubar alguma coisa, pensando em adulterar, ou mentindo, ou fofocando, ou alguma coisa nesse sentido. Só que a tentação, ela pode estar em qualquer âmbito das nossas vidas. A tentação, ela pode estar no âmbito dos negócios, das amizades, dos afetos, da família, da nossa reputação, de habilidades, né? De repente eu crio um orgulho. Satanás, ele intenta o meu coração a que eu fique orgulhoso. Sabe, esse foi o maior problema dele, inclusive, né? Ele começou de se achar o máximo e foi pecado. E aí, hoje está meio na moda, né? Culto ao corpo, né? Então você vai lá, você malha, você se cuida e tal, e aí aquilo você começa a se mostrar. Isso tudo vai trazendo a concupiscência do nosso coração a que nós pequemos. São tentações. São tentações. E essa tentação, ainda as menores, porque ninguém tropeça em pedra grande. Não é assim? Ninguém vai chegar e vai ter uma pedra desse tamanho aqui e você vai tropeçar nela. A gente tropeça normalmente nas pedras pequenas. E as tentações, elas vêm de forma pequena. As tentações que o diabo vem colocando no nosso coração, na nossa frente, são coisas pequenas. E se nós não cuidarmos, nós tropeçamos nessas pedras. E nós vamos estar destruindo a nós mesmos. Tiago 1, do 13 ao 14, vai dizer assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Sabe o que te tenta? São os seus desejos. O diabo ele vai fazer isso. Ele vai colocar coisas, porque ele não é onisciente, mas ele sabe muito a nosso respeito. Sabe muito a nosso respeito. E ele sabe do que a gente gosta. Ele sabe do que a gente gosta. Então ele vai nos tentar de que forma? Trazendo até nós essas coisas que nós gostamos, e aí, para que nós hajamos de forma displicente, hajamos, né? Com que a gente haja de forma errada, porque algumas coisas, elas não são erradas por si só, mas se forem praticadas no tempo errado, elas se tornam uma coisa errada.
elas se tornam pecado. O sexo, por exemplo, só não é pecado depois do casamento. Antes do casamento é pecado. Então, ele não é pecado por si só. Mas se for no tempo errado, ele se torna pecado. E 1 Coríntios 10, 13, algo importante que nós precisamos saber. Não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Amém? Então, Deus não deixa o Satanás, o diabo, demônios, nos tentarem com coisas acima da nossa capacidade. A sequência do versículo vai dizer, antes, com a tentação, também dará o escape. Ninguém de nós, ao ser tentado, quando cair, fala assim, é porque eu não aguentei. Né? Alguns não sabem, né? Mas gula também é pecado. Né? Eu falo assim, não, beber demais é pecado, prostituir é pecado, roubar é pecado, mas alguns não lembram que gula também é pecado. Então eu falo assim, mas eu comi aquela gordurinha a mais, né? Comi aquela carninha a mais, comi aquele pedaço a mais, eu fiz aquela coisa a mais. É pecado também, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, isso também é pecado. Então, gente, não existe tentação maior do que nós possamos suportar. E glória a Deus por isso. Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós não somos tentados acima da nossa capacidade de suportar. E aí, depois da tentação, se, né, ou quando, eu vou usar a palavra quando, que eu acho que é mais correta, e não são todas as vezes, e não são em todos os pecados, mas quando a pessoa cede a uma tentação, o que ela comete? Pecado. Quando ela cede à tentação, o que ela está cometendo é um pecado. E foi esse pecado, foi o pecado que causou a ruptura entre o homem e Deus. Sabe o que nos desligou de Deus? Foi o pecado. E aí quando nós olhamos para Adão e Eva, aí você pensa, caramba, mas só comeu uma fruta de uma árvore. E causou tudo isso, esse estrago todo na humanidade durante tanto tempo. O problema não é a fruta, o problema é a desobediência. Qualquer pecado causa ruptura entre Deus e o homem. Não são pecados considerados maiores ou menores que vão causar essa ruptura. E o que quer dizer, né, a palavra pecado? A palavra pecado, basicamente, é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. E essa transgressão da lei, vamos ler lá, coloca aqui para mim, Lélia, 1 João 3:4. Pecado é transgressão da lei. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? Transgredir a lei. Isso é pecado. Amém? Óbvio que parece simples, mas não é simplista. E aí, a transgressão da lei, ela tem duas coisas importantes que é preciso analisar. A transgressão da lei, ela pode ser de ordem bíblica, ou ela pode ser de ordem pessoal. O que isso significa? A transgressão de ordem bíblica, ela é, não roube, não mate, não adultere, não minta, não pense o mal contra outro. Isso é a transgressão de ordem bíblica. E aí, nós temos uma outra questão, que é a de ordem pessoal. O que é a transgressão de ordem pessoal? Eu vou te fazer uma pergunta. Que árvore hoje que você não pode comer, que se você comer isso é pecado? Tem alguma?
Por quê? Porque essa transgressão é de ordem pessoal, ela foi dada para Adão. Foi dada para Adão e Eva. Isso basicamente significa o quê? Uma ordem que Deus dá diretamente a mim, um propósito, Deus fala assim, vai para Nínive pregar o evangelho. E se eu não for, o que eu vou estar cometendo? Pecado. Porque é uma transgressão de ordem pessoal. Não é para ir todo mundo para Nínive. Não é para ir todo mundo para Nova Olímpia, para Cuiabá pregar o evangelho. Talvez essa ordem tenha sido dada para mim. Talvez essa ordem tenha sido dada para você. Para fazer determinada coisa. E quando essa ordem nos é dada, se eu não faço, é pecado. Eu estou transgredindo a lei. Está claro? Então, às vezes, nós pensamos numa transgressão, no pecado, somente de ordem bíblica, e nós nos esquecemos da transgressão de ordem pessoal. Eu quero te fazer uma pergunta, o que já foi dado para você, o que já foi dado de incumbência para você fazer, e que de repente você não tenha feito? Nós precisamos estar atento ao que Deus nos diz, porque nós podemos estar pecando esses pecados que talvez alguns nem sabiam que eram pecado. Por exemplo, não pregar o evangelho é de ordem bíblica. Então, se eu não prego o evangelho, eu estou em pecado. Se foi me dado algo para fazer e eu não estou fazendo, eu estou cometendo pecado. Eu estou cometendo pecado, e isso é ruptura, isso não só desagrada a Deus, é um negócio mais sério que a gente vai ver daqui um pouco, porque o pecado ele pode trazer consequências morais, sociais e fisiológicas, em alguns casos. O estudo, que é feito na teologia sobre o pecado é um estudo chamado hamartiologia, que é o estudo do erro. Olha que legal. O estudo do erro, o estudo da impureza. E nós temos as consequências. Se você for, não roube, não mate, não adultere, enfim. Se você for olhar todas as leis de Deus, eles causam danos ou à moral, ou à sociedade, ou, em alguns casos, em termos fisiológicos. A questão é que o maior problema do pecado não são essas causas. O maior problema do pecado é que a sua consequência máxima é a morte. Porque no dia em que você dele comer, certamente você morrerá. No dia em que você pecou, no dia em que você cometeu o pecado, você morreu. No dia em que eu cometi o meu pecado, eu morri. O maior problema do pecado, eu disse isso inclusive numa outra mensagem, é o pecado. É o que ele causou com relação a Deus. Não o que ele causou com relação à sociedade, com relação à natureza ou com relação a mim mesmo. O maior problema do pecado é que ele transgride a lei de Deus. O maior problema do pecado é porque ele transgride Deus. Ele causou transgressão. Ele não corrompeu a santidade de Deus, mas ele corrompe a Deus. Romanos 5,12 vai dizer assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Jesus ele está falando sobre arrepender-se, ele está dizendo sobre isso, ele fala, olha, todos morreram.
sem exceção nenhuma, porque aqui ainda é Jesus falando, Jesus foi o único que não pecou, todos morreram, porque todos pecaram. O pecado entrou na humanidade por causa de um homem, e depois desse homem todos pecaram, e todos morreram. O problema do pecado não foi que Deus teve que trazer um dilúvio para pegar a família de Noé, e aí vamos começar de novo, porque teve que destruir toda a natureza, não, o problema não foi esse, de ter extirpado as pessoas, o problema não é esse. O problema do pecado é que todos morrem. O pecado gera morte. Tiago 1,15, você pode abrir para mim, Lely? Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Nós temos uma tentação que culminou num pecado, e o pecado culminou em morte. O pecado é algo sério. E aí eu quero ler com vocês, João. Vamos ler junto aqui, João, no capítulo 11, a história bastante conhecida de Lázaro. Do verso 30 ao 37. Não vou ler tudo, é muito grande. Versículo 30. Diz assim: pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e ele perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Só até aí por enquanto. Jesus chorou. Em algumas versões, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chora. E Jesus chora por causa de quê? A maioria dos teólogos acredita que Jesus não chora porque Lázaro morreu. Eles acreditam que Jesus chora porque ele viu o que o pecado causou na humanidade. As pessoas todas chorando, as pessoas todas comovidas, as pessoas enlutadas, e aí uma pessoa morta. Porque se não houvesse o pecado, não haveria nem a morte espiritual, nem a morte física. Então nós temos uma pessoa que já fazia 3 dias que estava morta. E por que ela morreu? Porque existe pecado. É porque ela pecou? Não. É porque o pecado causa isso. É porque o pecado causa sofrimento, o pecado, ele causa dor. Ele causa tudo isso na sociedade. E aí Jesus chora. Primeiro Jesus se comove, depois ele chora. Coloca o 36. Agora, por favor. Disseram-lhe os judeus: vede como o amava. 37. E alguns deles disseram: não podia ele? Olha, eles indignados, eles estavam bravos com Jesus. Porque eles estavam enlutados, eles estavam tristes, eles estavam chorando. E aí eles diziam assim: olha, será que ele não podia fazer alguma coisa? Você já viu isso em velório? Por que Deus fez isso? Será que as pessoas não podiam fazer alguma coisa? Será que ninguém podia fazer nada?
Essas pessoas, elas estavam mais ou menos do mesmo jeito, falou assim, olha, ele não podia, ele que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que esse não morresse. E por que disso tudo? Por causa do pecado. Quando Jesus diz, arrependam-se, Ele não está dizendo um arrependam-se no aspecto de irado, falou assim, você tem que se arrepender. Não, Ele está falando, se você não se arrepender, você não vai viver. O reino de Deus está chegando, e se você não se arrepender, você não vai ser salvo, você não vai ter a vida dentro de si. O pecado causa isso. Quando, não sei como é que você pensa, mas sempre que eu vou, quando eu vejo um velório, alguma coisa, eu fico pensando, eu falei, gente, é esse negócio, o tal do pecado. É por isso que tem tanta gente triste, é por isso que tem tanta gente chorando, é por isso que tem alguém morto. É por causa desse tal do pecado. E que muita gente leva a brincadeira. A pior consequência do pecado, lembra disso, a pior consequência do pecado não é a moral. Não é ser descoberto por alguém. Já citei ele aqui algumas vezes. Jonathan Edwards, ele diz assim, todo pecado é de proporção infinita e é mais ou menos mal dependendo da honra da pessoa ofendida. Já que Deus é infinitamente santo, o pecado é infinitamente mal. Já que Deus é infinitamente santo, qualquer pecado, diga assim comigo, qualquer pecado é infinitamente mal. O pecado, ele pode acontecer na ação, o pecado pode acontecer na omissão, o pecado pode acontecer somente na nossa mente, e todos são pecado. Todos têm a sua mesma consequência. Lembrando, de ordem bíblica ou de ordem pessoal, todos têm a sua mesma consequência. O maior problema do pecado, lembra disso, por favor. O maior problema do pecado é que ele atinge Deus, ele atinge a santidade de Deus. E eu não sei o que Deus é necessariamente para você, quem Deus é necessariamente, mas Deus é infinitamente santo, então qualquer pecado é infinitamente mal. E aí, o ser humano que é tentado, depois dessa tentação, ele caindo nessa tentação, ele comete pecado, o pecado gerou a morte. Depois disso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu quero que você diga comigo assim, arrependei-vos. Diga mais forte, fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu dou glória a Deus por isso, porque as pessoas têm a oportunidade de se arrepender. Eu dou glória a Deus por isso, porque as pessoas hoje, elas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e se arrepender. Elas têm a oportunidade de ter vida em si mesmas. Nós temos hoje essa oportunidade. As pessoas têm essa oportunidade. Para que o homem ele fosse religado novamente a Deus, era necessário que Cristo o alcançasse através do arrependimento. Arrepender-se é uma palavra conhecida como metanoia, e parece meio estranho, né? Uma vez eu até brincando, tem uma camiseta escrito metanoia, e aí parece que é meio de um grupo de rock, né? Porque lembra de noiado, e aí algumas pessoas começam a fazer ligações, né?
dessas coisas. Mas metanoia é mudança de mente, e não só mudança de mente, também é ampliar a mente, é pensar maior. Então, a palavra metanoia, ela denota pensar diferente, ela denota pensar expandido, ela denota eu analisar agora as minhas ações de acordo com novos conhecimentos, novas percepções. No arrependimento, aquilo que era normal, ele passa a não ser mais normal. No arrependimento, o pensamento que antes era normal, ele passa a não ser mais normal. Só que arrependimento, ele traz uma denotação de tristeza. Aquele que se arrepende, ele olha para o seu ato e ele fica triste por ter cometido. Não é assim? Quando fala assim, me perdoa. Traz comoção dentro da gente quando a gente se arrepende de ter cometido algo contra alguém que fez mal. Não é assim? A gente traz uma tristeza no nosso coração. Então o arrependimento, ele denota essa tristeza também, na Bíblia e hoje. E é importante nós diferenciarmos, e eu queria tratar isso com você também, nós precisamos diferenciar arrependimento de remorso. O remorso, ele traz uma certa tristeza em ter cometido algo, só que ele é centrado na própria pessoa. O arrependimento, ele está centrado em Deus, e não em mim. O verdadeiro arrependimento, ele está centrado em eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. O remorso, ele não está relacionado a isso. O remorso, ele está mais relacionado com as consequências que a pessoa irá sofrer, sociais ou pessoais. De repente, como eu disse antes, de repente a pessoa vai ser descoberta, então ela fica triste. O arrependimento, ele está relacionado o reino de Deus está próximo, eu preciso me arrepender. Tem um pregador chamado Thomas Watson, ele diz assim, arrependimento é entristecer-se pela ofensa e não pela punição. Você consegue diferenciar isso? Você consegue distinguir isso? Arrepender-se é entristecer-se pela ofensa e não pela punição. Arrepender-se, um arrependimento genuíno, ele está relacionado não é porque eu vou para o inferno que eu vou me arrepender. Não é nem porque eu vou para o céu. Mas é por quem eu ofendi. É por quem eu ofendi. Só que, se eu não tenho o conhecimento correto de quem é Deus, não faz muita diferença. Se eu ofendi Deus, ou se eu ofendi o Joãozinho. Não faz diferença. Diga assim comigo, arrependimento é entristecer-se pela ofensa e não pela punição. Uma outra frase do Jonathan Edwards, ele diz assim, quando eu olho para o meu coração e vejo a maldade que nele há, eu entendo que há maldade nas minhas orações, em minhas pregações, e até mesmo em minhas lágrimas eu continuo sendo mau. Por isso, eu devo me arrepender do meu arrependimento. Porque eu olhando para mim, eu vejo que minha história,
Muitas vezes eu não me arrependi pela ofensa, eu me arrependi pela punição. Eu não me arrependi porque eu tinha ofendido Deus. Todo pecado é contra Deus. Ainda que eu mate alguém, é um pecado contra Deus. É a história do filho pródigo. Eu pequei contra o Senhor. Todo pecado é contra Deus. Ah, matei, sei lá, Hitler matou 9 milhões de pessoas. É um pecado contra Deus. Eu menti para alguém, é um pecado contra Deus. E aí, citando meu amigo Spurgeon, ele vai dizer assim: quando a palavra de Deus converte um homem, ele tira o seu desespero, mas não o seu arrependimento. Nós passamos a não mais nos desesperarmos. Por quê? Porque eu não estou mais indo para o inferno. Mas Ele nunca vai tirar o meu arrependimento. Porque todo pecado que eu continuarei cometendo, ainda assim estarei cometendo contra Deus. Ainda assim eu vou estar cometendo um pecado contra Deus. O arrependimento, ele é meio uma mistura do amargo com o doce. Ele é amargo porque ele é uma tristeza pelo que nós cometemos, mas ele também é doce porque nós podemos ter alegria pelo que Deus fez. Glória a Deus. O arrependimento, ele é amargo porque ele nos traz angústia pelo mal que nós causamos, mas ele também nos traz alegria por causa da graça e da misericórdia de Deus. Porque através do arrependimento, através do sangue de Jesus que nos trouxe esse arrependimento, nós hoje podemos nos encontrar novamente com Deus. Então, ao mesmo tempo que nós machucamos Deus, Ele, com a sua misericórdia, com a sua graça, Ele nos alcançou. Então, quando nós nos arrependemos, é uma mistura do amargo com o doce. Ele é amargo porque nós passamos a ver o mal que existe no nosso coração, mas também é doce, porque nós vemos a superabundância da graça de Deus agindo nas nossas vidas. Glória a Deus! Glória a Deus! E aí o Thomas Watson, ele vai dizer sobre seis componentes que tem num verdadeiro arrependimento. Primeiro, cair em si. Diga assim comigo, cair em si. É o que nós vemos no filho pródigo. Segunda coisa, uma tristeza pelo pecado. Terceira coisa, primeiro, eu caí em mim, eu caí em si, eu sei que eu pequei. A segunda coisa é que eu fico triste porque eu cometi o pecado. A terceira coisa, eu confesso esse pecado. A quarta coisa, eu fico com vergonha do pecado. A quinta coisa, eu crio um ódio pelo pecado. Eu crio uma raiva pelo pecado. Eu crio uma indignação por causa do pecado. E a sexta coisa, eu abandono o pecado. Como a frase que nós lemos, o nosso arrependimento, ele não é perfeito. Assim como a nossa fé não é perfeita, nosso conhecimento de Deus não é perfeito, nosso conhecimento sobre tanta coisa não é perfeita, o nosso amor é imperfeito. Não significa que depois de eu ter abandonado o pecado, que eu nunca mais vou cometê-lo. Pode acontecer. Só que se acontecer, cair em mim, tristeza pelo pecado,
confissão do pecado, vergonha pelo pecado, ódio por ele. O processo do arrependimento, ele volta na mesma coisa, volta do início. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E eu queria finalizar dizendo de novo a frase do Spurgeon. Quando a palavra de Deus converte um homem, ele tira o seu desespero, mas ele não tira o seu arrependimento. Um cristão, ele vai sempre se arrepender. Ele vai sempre olhar para o seu pecado, ele vai sempre odiar o pecado, ele vai sempre odiar ter pecado, ele vai sempre odiar ter machucado Deus, ele vai sempre olhar para si e ele vai enxergar: Deus, obrigado, porque mesmo eu sendo imperfeito, o Senhor me alcançou, o Senhor me sustenta, o Senhor continua me amando, o sangue de Jesus, ele me purifica de todo pecado. O pecado entrou por causa de um homem, mas por causa de Cristo a graça superabundou na minha vida, e aí eu vou glorificar a Deus por conta disso, e eu vou continuar me arrependendo para o resto da minha vida. Glória a Deus, gente. Gostaria que você se colocasse de pé. Meu desejo é que você saia daqui nessa noite entendendo que cristão também precisa se arrepender. Crente também precisa se arrepender. A gente vai continuar se entristecendo por causa disso, por causa do nosso pecado. E se você não se entristece por causa daquilo que você comete contra Deus, você precisa rever seu conhecimento sobre Deus. E eu diria que é importante que você ore a Deus e fale: Deus, tem alguma coisa de errado, porque o pecado não pode ser normal na minha vida. Eu me senti assim, pecando, tem alguma coisa de errado. Não está certo. Feche seus olhos. Eu gostaria que você orasse. Eu sempre faço isso. Gostaria que você se colocasse diante de Deus e pedisse: fala: Deus, me dê discernimento dos pecados, daquilo que eu cometo. Seja com relação à Bíblia, seja naquilo que o Senhor tem me dado, de ordem. Se coloque diante de Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque nós temos um Deus que alcançou o ser humano, ó Deus, se fazendo homem, morrendo por causa dele, ó Deus, trazendo, ó Deus, uma mensagem, ó Deus, que salva o ser humano, ó Deus, da morte que seria a morte eterna, ó Deus, e nós queremos, ó Pai, compreendermos, ó Deus, que sempre quando nós pecarmos, porque isso infelizmente ainda continuará acontecendo por causa do nosso corpo, ó Deus, mortal, o nosso corpo pecaminoso, ó Deus, mais que isso, ó Deus, de forma alguma, em momento algum, ó Deus, venha nos deixar, ó Deus, confortáveis, ó Pai, porque outras pessoas pecam, nós também podemos pecar, ó Pai, que nós não venhamos a colocar isso no nosso coração, ó Deus, mas nós queremos buscar uma vida santa, uma vida, ó Deus, que não agrida, ó Pai, a Tua santidade, que não agrida, ó Pai, ó Deus, que não machuque, ó Deus, a Tua santidade, ó Deus, que no nosso coração, ó Pai, esteja, ó Deus, uma vontade, ó Deus, de constantemente buscarmos o Senhor, uma vontade constantemente, ó Deus, de vivermos, ó Pai, uma vida santa, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, através da nossa vida. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor continuará nos sustentando, continuará, ó Pai, fazendo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, e que,
O teu nome, ó Deus, continuará sendo glorificado através da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que teremos uma semana abençoada, ó Deus, e que essa palavra, Deus, possa permanecer no nosso coração, que possa frutificar, ó Deus, para que novamente o teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Então,